Homem-Aranha, um dos personagens mais populares do universo da Marvel, criado pelo grande e eterno Stan Lee. Sua primeira revista foi lançada em 1962, cujo o nome era Amazing Spider-Man. Primeiro, ele ficou famoso nos quadrinhos, e finalmente ele foi adaptado para o cinema. Em 2002, no dia 17 de maio, foi lançado o primeiro filme do herói, Homem-Aranha 1, e o nosso primeiro Homem-Aranha foi o Tobey Maguire, e ele teve duas continuações, como Homem-Aranha 2 de 2004 e Homem-Aranha 3 de 2007. E assim acaba a trilogia do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Passaram alguns anos e o herói foi esquecido, até que em 2012, no dia 6 de julho, o espetacular Homem-Aranha foi lançado. E agora temos o nosso segundo Homem-Aranha, o Andrew Garfield. E ele só teve apenas uma continuação, o espetacular Homem-Aranha A Ameaça de Electro, de 2014. E assim também acaba o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Passaram alguns anos sem o Cabeça de Teia, até finalmente ele voltar com força total. Em 2017, no dia 6 de junho, foi lançado Homem-Aranha de Volta ao Lar. E agora temos o nosso terceiro Homem-Aranha, Tom Holland. E com ele, teve duas continuações, como Homem-Aranha Longe de Casa, de 2019, e Homem-Aranha Sem Volta para Casa, em 2021, marcando a volta do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Nós tivemos vários Homens-Aranhas, e filmes incríveis e emocionantes, mas teve um Homem-Aranha que se destacou, com uma história única e um estilo único, trazendo uma identidade visual nunca antes vista, que revolucionou a indústria de animação. Bom, acho que você já entendeu de quem eu tô falando, então agora é a vez dele. Homem-Aranha no Aranhaverso, lançado em 2019, no dia 10 de janeiro, com uma ótima avaliação, tanto do público, tanto na crítica, e que conquistou os corações de várias pessoas, até das pessoas que nem gostavam do Homem-Aranha começou a gostar. Então hoje, nesse canal, eu trago pra vocês Homem-Aranha no Aranhaverso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, meu canal é pra você. Então se inscreva no canal, deixe o seu like e comente aí nos comentários qual é o seu Homem-Aranha favorito. Ah, e não me esquece de me seguir no Instagram também. É por lá que eu divulgo os próximos vídeos. Então já pega a sua fantasia do Homem-Aranha, vista-se e vamos nessa. E vamos lá, mais uma vez, desde o começo. O nome dele é Peter Parker. Ele foi picado por uma aranha radioativa e ele ganhou poderes de aranha. E o resto todo mundo aqui já sabe. E por 10 anos, ele foi o primeiro e o único Homem-Aranha. Bom, até agora. Aqui a gente conhece o verdadeiro protagonista, Miles Morales, e a sua família. O pai dele, que é um policial, e a mãe dele, que é uma enfermeira. E ele está indo estudar em uma escola nova de outro lado do bairro, e o pai dele não gosta muito do Homem-Aranha. Estranho pensar que todo policial não gosta do Homem-Aranha. E ele lança essa frase aqui: grandes habilidades tem que ver com grande seriedade. A frase tá toda errada, pai. Acho que ele esqueceu de ler o roteiro. E o pai dele deixa ele na escola, e ele tenta se enturmar na escola nova, mas ele fracassa. E coitado do menino Miles, essa escola deve estar sendo bem puxada pra ele. Mas em uma das suas aulas, ele acaba conhecendo uma garota. E depois das aulas, ele vai ver seu tio, o tio Aaron. E ele tem o método infalível para conquistar qualquer garota, que é esse daqui. Amanhã, chega junto e faz assim pra garota. Vai tomar no cu, piranha! Muito melhor do que um curso pra pegar mulher. E o tio dele leva o Miles pra grafitar. E depois, quando ele termina, isso acontece.
Ele volta pra escola e vai dormir. No dia seguinte, ele tá todo estranho. Ele se esbarra com a garota que ele conheceu. E ela se apresenta como Gwenda. Sei lá. Ela inventa um nome lá todo estranho. Ele faz o toque no ombro nela, mas a mão dele acaba prendendo no cabelo dela. E eles não conseguem se soltar. Então, acaba cortando o cabelo dela pra desgrudar a mão dele. E a partir daqui, as coisas acabam ficando mais estranhas. Para o Miles, ele começa a grudar no teto, os objetos começam a grudar nele, ele começa a andar pelas paredes e ele consegue chegar no quarto dele. E o quadrinho do Homem-Aranha acaba caindo na cara dele. Então, ele se dá conta que ele também é um Homem-Aranha. Então, ele vai ver a aranha que picou ele. E ele acaba sendo guiado pelo sentido aranha dele. E ele acaba encontrando um Homem-Aranha lutando contra o Duende Verde. E sem querer, ele acaba se envolvendo. E o Homem-Aranha salva ele. E ele percebe que eles são iguais. E ele diz pro Miles que ele vai ajudar ele, mas antes ele tem que desligar o colisor. E o Gatuna acaba aparecendo para lutar contra o Homem-Aranha. O Miles pensa em ajudar ele, mas ele acaba ficando com medo. E o Rei do Crime que tá tentando ligar o colisor. E mano, esse cara é totalmente desproporcional. Esse cara comeu o que quando ele era criança? Cimento e tijolo? O colisor é ligado, mas ele fica extremamente estável e explode. O Miles vai ajudar o Homem-Aranha, mas ele acaba pedindo para ele fugir e levar o pendrive para ele desligar o colisor depois. E o Homem-Aranha pediu pro Miles prometer que ele vai fazer isso. E o Miles promete e sai dali. E o Rei do Crime acaba encontrando um Homem-Aranha todo lascado e com as próprias mãos ele mata o Homem-Aranha. No dia seguinte, a notícia que o Homem-Aranha morreu se espalha. E o Miles vai comprar a fantasia do Homem-Aranha, como o próprio Stan Lee. Descanse em paz, Stan Lee. E com o discurso da Mary Jane, o Miles fica inspirado. E ele pega os quadrinhos do Homem-Aranha e começa a ler. E ele salta de um prédio e cai. E ele acaba quebrando um pendrive. Depois disso, ele vai no túmulo do Peter, pedir desculpa, e dizendo que ele não consegue. Até que um cara estranho vai conversar com ele. E sem querer, ele dá um choque nele, fazendo o cara desmaiar. E ele percebe que na verdade ele também é um Homem-Aranha. Ai ai. E vamos lá. De novo. O nome dele é Peter B. Park. Ele foi picado por uma aranha radioativa e ele ganhou poderes de aranha. E por 20 anos ele foi o primeiro e único Homem-Aranha. E o resto aqui todo mundo já sabe. Mas esse Peter é diferente. Porque ele se casou com a Mary Jane, se separou da Mary Jane, a tia May dele morreu e ele se mudou para um apartamento de pobre e ele entrou em depressão. E o motivo dele ter se separado da Mary Jane é porque ela queria ter filhos e ele não queria. E ele tava de boa comendo um pedaço de pizza até que ele foi sugado por um buraco no teto. E foi assim que ele parou aí. Mas ele não pode ficar nesse universo, porque o corpo dele fica instável. E se ele ficar, ele pode morrer. Então ele tem que voltar pro universo dele. Ele só pode voltar através do colisor. Mas o Miles quebrou o pendrive. Então eles têm que fazer outro. Mas eles só vão conseguir fazer outro se eles roubarem os dados da empresa que fez o colisor. Então é exatamente o que eles vão fazer. E pausa pra essa cena aqui. Ah não, capa nem pensar. Eu acho maneira. Tira isso aí, que ridículo. O Homem-Aranha não usa capa. Eles entram no laboratório, mas o Miles cai e faz um barulhão. E a doutora escuta e volta pra sala dela. E aqui descobrimos que o Miles pode ficar invisível. Ela prende o coitado do Peter e ela se revela como se prepara Dr. Octopus. Sinistro. E o Miles leva o computador dela, e eles tentam fugir pela floresta. Mas a Doutora Octopus consegue recuperar o computador. Mas bem na hora, uma figura misteriosa aparece, dá uma surra na doutora e recupera o computador. E adivinha quem era exatamente? A Mulher-Aranha. E vamos lá de novo, só mais uma vezinha. O nome dela é Gwen Stacy, ela foi picada por uma aranha radioativa e por 2 anos ela foi a primeira e única Mulher-Aranha. Ela entrou pra uma banda, lutou contra o lagarto, mas era o Peter e ele morreu, e desde então ela não fez mais amizade com ninguém. E do nada ela foi sugada por um buraco e foi assim que ela parou aí nesse universo. Aqui descobrimos que o real motivo porque o Rei do Crime quer tanto ligar o colisor de volta é porque a esposa e o filho dele morreu e ele quer trazer eles de volta de outra dimensão. O trio dos aranhas vai pra casa da tia May e ela já sabe que eles são de outra dimensão e ela leva eles pro esconderijo do
Homem-Aranha, como se fosse um tipo de Bate-Caverna. E aqui conhecemos mais aranhas. E vamos lá de novo, pela última vez. E eles são Peter Parker, mais conhecido como Homem-Aranha no ar, Penny Parker, que controla uma aranha robô, e o Peter Pork, que é uma animação de um desenho animado. Eles foram picados por uma aranha radioativa e sinceramente você já sabe, eu não preciso dizer. E todos eles já sabem que eles só podem voltar para casa através do colisor, mas alguém tem que ficar para desligar o colisor. E o Miles fala que ele que vai mandar eles de volta para casa e ele que vai desligar o colisor, mas ninguém confia nele. E eles falam que ele não está pronto, e isso abala muito ele. Então ele vai embora. Ele vai para casa do tio Arrow para conversar, e ele acaba descobrindo que na verdade o tio dele é o Gatuno. Por essa você não esperava, porque eu também não. E a Penny já fez o pendrive, e o Miles volta para casa da tia May. Só que para infelicidade deles, o Miles foi seguido e começa uma briga generalizada. E o Miles tenta fugir, mas o Gatuno vai atrás dele e pega ele. Enquanto o Gatuno está prestes a matar ele, o Miles levanta a máscara. O tio dele entra em choque, soltando ele e deixando ele livre. Mas o rei do crime olha isso e dá um tiro nas costas do tio Arrow. Ele pede desculpa pro Miles e ele diz que o Miles está no caminho certo. E ele não resiste e morre. E eles voltam pro dormitório e os aranhas vão confortar o Miles, dizendo que também eles perderam pessoas importantes. E o Peter fala pro Miles que ele que vai ficar, e ele que vai desligar o colisor. E ele prende o Miles, e ele pega o pendrive e vai embora, junto com os outros. E o pai do Miles chega e faz um discurso motivacional e vai embora. E era somente disso que o Miles precisava. Ele usa seu poder de eletricidade e se solta. E aqui temos simplesmente a melhor cena do filme. E finalmente o menino Miles está pronto. Os aranhas chegam no colisor e ele já tá ligado, e começa mais uma briga generalizada, em que os aranhas estão perdendo, mas o Miles chega bem na hora e o colisor começa a ficar instável, e ele começa a puxar várias dimensões de uma só vez. Mas o Miles tá com pendrive, e ele começa a controlar o colisor, e ele manda todo mundo pra casa, mas ainda não acabou. Falta ele fazer apenas só mais uma coisa: derrotar o comedor de tijolo. Então a luta começa, Homem-Aranha versus comedor de tijolo. A luta começa a ficar bem perigosa. O colisor tá entrando no seu estágio final e ele precisa desligar o colisor o mais rápido possível, mas o rei do crime não vai deixar isso acontecer. O rei do crime nocauteia ele, mas ele levanta e usa o que o seu tio ensinou. Já ouviu falar do toque no ombro? O quê? Tá em choque, liga pro Batman. Ele derrota o rei do crime e ainda consegue desligar o colisor, salvando assim a cidade e ainda o multiverso. E agora sim, oficialmente, Miles Morales se torna o Homem-Aranha. E dessa vez eu vou deixar o menino Miles falar. Beleza, vamos lá, mais uma vezinha. Agora é pra valer, sério. Não, pra mim já deu. Acho que todo mundo aqui já entendeu. Agora vamos pras considerações finais. Esse filme é incrível, uma história original, bem animada, emocionante. A estética desse filme estava muito além do seu tempo. Não é à toa que vários estúdios começaram a fazer suas animações no estilo desse filme. Gato de Botas 2 é um exemplo disso. Você facilmente começa a gostar do Miles, da sua família e dos outros aranhas. Esse filme não erra em nada. Tem carisma, tem comédia, tem ação, tem plot twist e ainda tem uma trilha sonora impecável. E pra mim, Homem-Aranha no Aranhaverso ganha um lindo e um merecidíssimo 10. Se você gosta desse tipo de vídeo e quer ver mais, já sabe o que fazer. Se inscreve aqui no canal, ative o sininho, escreva nos comentários a sua opinião, me siga no Instagram e assista os outros vídeos aqui no canal. É isso, até a próxima.